Bem-vindos ao Consciência Feminina em Companhia, na imersão de férias, gestação, 270 dias de carga total. Vou trazer aqui para vocês o módulo 3, que fala da saúde sexual na gestante. O que você vai aprender nesse módulo? Sexo e saúde materno-fetal. Identificar a relação entre a função sexual e alterações bioquímicas e hormonais no corpo materno, entender os aspectos biológicos, psicológicos e sociológicos no comportamento sexual e humano, saber os benefícios da cópula durante a gravidez e as contraindicações, identificar os sinais de alerta para orientação a mulheres e gestantes. No módulo 3, nós vamos falar de sexo e saúde materno-fetal. Para iniciar, a gente precisa entender um pouco que a sexualidade humana é um campo muito dinâmico, que envolve aspectos sociais, culturais, psíquicos, além dos aspectos biológicos que envolve aí o ser humano. É uma dimensão muito complexa, né? Mas ela não se restringe apenas à saúde ou à meta reprodutiva. Ela também é constituída pelas relações, né, pelos elos afetivos que são desenvolvidos aí entre as pessoas e que isso também pode interferir diretamente em questões relacionadas à autoestima, à imagem corporal e o relacionamento aí interpessoal e à saúde física e geral do indivíduo. Quando a gente fala dessa definição da sexualidade humana, o sexo, de uma forma geral, ele é uma das dimensões que geralmente se entende que é restrito ao ato sexual e à genitália. Mas o sexo, ele tem outras dimensões que não se configuram apenas no ato sexual. E na atualidade, a gente pode verificar que o comportamento sexual, ela é transcendido aí a questão do aspecto apenas reprodutivo. Então, se busca vivenciar a saúde sexual, a sexualidade da forma mais prazerosa possível. E para isso a gente lança mão de que, como profissionais de saúde, na prática, o que a gente percebe é que na nossa formação a gente passou, né, por falar da saúde da mulher de uma forma generalizada, voltando ao modelo biológico reprodutivo, e quando a gente vai trabalhar sobre questões de saúde sexual e sexualidade, ela se restringe muito aí ainda a questões voltadas para IST ou ato de engravidar ou não. Mas, diante desse contexto, como é que a gente pode entender um pouco sobre a saúde sexual na atualidade e como ela pode se desenvolver aí na questão voltada especificamente para esta mulher que está gestante. E aí eu vou trazer para vocês que é importante que, além da gente entenda não só o conceito que é a saúde sexual e como os fatores, né, gerais, eles podem repercutir aí nessa saúde sexual, a gente precisa entender a fisiologia da sexualidade. Então, a resposta sexual, tanto masculina quanto feminina. E aí a gente traz aqui o ciclo da resposta sexual feminina. Esse ciclo de resposta sexual, ele envolve, aí desde a neurociência, ele traz questões voltadas aí a alterações e sinapses nervosas, então vai desde a neurologia, passando para questões hormonais, fisiológicas, e a gente pode também trazer aí que até a forma como a pessoa vivencia a sexualidade. E aí são fatores externos relacionados aí a preconceitos, a tabus, religiões. Isso pode, inclusive, interferir aí na saúde sexual e nessa resposta sexual feminina. E aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente restringe não só a genitália, mas parte logo para o que a gente entende e o que geralmente as pessoas já ouviram falar, que é o orgasmo, e que nem todas as mulheres sentiram orgasmo nesta vida, ou não conhecem, ou foi orientado o que seria a sensação, mas não vivenciaram isso na prática. Só que, como eu falei para vocês, tem havido um avanço, né, aí no comportamento sexual para vivenciar, experienciar aí a saúde sexual de uma forma realmente prazerosa. Afinal de contas, a saúde sexual, ela também faz parte da qualidade de vida da pessoa.
E aí, esse ciclo de resposta começa lá, ó, gente, no sistema nervoso central e periférico, onde ocorre a modulação aí desse sistema nervoso. Ele libera aí dopaminas e ele é estimulado aí pela motivação, pelo desejo. Essa motivação, esse desejo, ele pode ser de estímulos internos e estímulos externos. Então, a gente fala que o ciclo de resposta ele é dividido em fases e a primeira fase é a motivação e o desejo. Para que isso aconteça, esses estímulos, principalmente falando aqui, né, do ciclo de resposta sexual feminina, vai desde a visão, desde a ideação que a pessoa pensa, né, para esse desejo começar a iniciar, e aí pode também repassar para cheiros, odores e também pelo toque. Então aí é quando começa a estimulação. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a excitação. A excitação é quando são liberados aí dopaminas, estrógeno e progesterona para estimular aí a congestão genital. E aí na fisiologia, as alterações fisiológicas do ciclo de resposta sexual, essa congestão ela também é conhecida como platô. Ocorre o aumento da vascularização no canal vaginal. Isso faz com que aumente aí a lubrificação nessa região e a mulher ela sente mais sensibilidade na vulva. Entenda, eu estou falando aqui da vulva, não cheguei nem na vagina, não falei de penetração ainda. Então veja como o ciclo de resposta sexual ela tem várias etapas. E aí, em seguida, a gente vai pós-congestão, o platô, a gente vai para o orgasmo em si. E o orgasmo, gente, é a contração dos músculos pélvicos a cada 0,8 segundos, entre uma contração e outra. E o que ocorre nesse momento do orgasmo é que há uma liberação elevada de ocitocina. Essa liberação elevada de ocitocina traz o prazer e o orgasmo em si. E por último, a satisfação. A satisfação, a gente tem uma liberação aí, né, de dopamina e aí endorfinas também fazem parte desse momento que traz o relaxamento. É importante a gente trazer aqui que o ciclo da resposta sexual, por muito tempo, era caracterizado que ia até o orgasmo. Mas muitas mulheres, elas vivenciam esse ciclo de resposta, elas, por vezes, não passam pelo momento do orgasmo, mas ela chega na satisfação. Por quê? Porque passou por todas as outras etapas, motivação, a excitação, né, a lubrificação, com penetração, sem penetração, e isso levou aí à satisfação. Então, nem todas as mulheres, elas conseguem passar por todas as etapas aí do ciclo de resposta sexual. Por que eu trago isso? Porque a gente precisa identificar esse ciclo para quando você está realizando aí a consulta de orientação, né, referente à saúde sexual da gestante, a gente saber identificar se ela já vivenciou ou se ela sente, né, o que a gente fala sobre cada fase dessa do ciclo de resposta sexual. Mas, gente, para esse ciclo acontecer, a gente tem que falar aqui sobre o comportamento sexual humano. E esse comportamento sexual humano, ele envolve aí os aspectos que são considerados sociológicos e os psicológicos, que podem interferir nesse ciclo. Quando a gente fala dos aspectos sociológicos, a gente tem uma questão muito pesada ainda, que é a cultura, a sociedade, de uma forma geral, quando fala de sexo. Sexo ainda é tabu, e sexo é um assunto que ainda é muito pouco debatido na área de saúde, a não ser que essa paciente, essa mulher, né, ela já tenha uma disfunção prévia, né, e aí por isso é que é falado sobre a temática. Mas se não, muitas mulheres não conseguem conversar com os profissionais sobre o assunto, e muitos profissionais também não foram preparados ou têm dificuldade ou desconhecem o que é importante a gente saber sobre essa temática. Então, além disso, é importante que a gente conheça esses fatores sociológicos que possam estar interferindo aí nesse ciclo de resposta sexual. Religião, moralidade. Existem algumas religiões que
que trazem aí algumas questões que podem interferir no ciclo de resposta. Relações interpessoais, como foram essas relações quando a gente fala no assunto, a gente também perpassa aí questões vivenciadas que muitas vezes as mulheres vivenciaram de forma traumática. E aí, isso pode trazer aí um obstáculo quando a gente fala do ciclo de resposta sexual. Os aspectos psicológicos é a identidade. A identidade e a orientação sexual também são fatores que podem estar relacionados. Experiência de vida, e aí como eu trago para vocês, experiência de vida negativa, como foi a primeira relação sexual. Muitas meninas, né, relatam que tiveram relação com o namorado, mas que não estavam com vontade quando perderam a virgindade. Isso, gente, é um fator importante que a gente tem que considerar. Outras querem ter relação, mas elas não conseguem, não conhecem o próprio corpo para poder falar da questão do prazer. E a saúde mental. Quando a mulher se cobra muito, né, e aí, quando envolve questões culturais, né, esse peso, essa culpa sobre ter ou não relação, as formas de relação, isso pode repercutir na saúde mental também dessas mulheres. E aí as mudanças, né, nessa função sexual, que a gente precisa observar que durante esse ciclo gravídico puerperal, ela está relacionada aí, gente, a alterações hormonais, metabólicas, a fadiga e também a fatores psicogênicos. Quando a gente fala na gestante, na mulher grávida, quais são as influências que isso pode repercutir para a sua saúde sexual? Então, alterações corporais são as primeiras referidas pelas mulheres. Por quê? Porque é um problema grande que ela enfrenta com o que ela enxerga. É a mudança do corpo, é o aumento de peso, é a sensibilidade das mamas. Mais à frente, as dores lombares, a lubrificação que fica comprometida, alterações psicológicas que estão mais relacionadas aí à questão da autoestima, ao novo que está se ampliando, principalmente quando é uma primeira gestação, a primeira gravidez. Então, não é só a mudança fisiológica e hormonal que vai impactar na saúde sexual da gestante. Além disso, a gente tem que identificar esses fatores sociais, esses fatores culturais. E aí, o que mais as pesquisas trazem é que a mudança do corpo faz com que a autoestima da gestante fique baixa e, por isso pode repercutir diretamente aí nas relações sexuais. Então, a gente chama a atenção que após a gente identificar todos esses fatores, a gente tem que saber orientar para a paciente que, quando é caracterizado que é uma gestação saudável e não tem contraindicação, o sexo pode ser feito do primeiro ao último trimestre da gestação. E explicar para a mulher que existem sim os benefícios da cópula na gravidez. E a literatura traz. A cópula na gestação ajuda aí no aumento da imunidade. A atividade sexual pode aumentar a imunidade e proteger contra infecções. Fortalecimento também do assoalho pélvico. Além disso, o sexo pode ajudar, né, a beneficiar aí, principalmente o momento do parto, que for parto normal, né, e a recuperação desse pós-parto. Aumento do vínculo com a parceria, além de relaxamento, né, ao final do ciclo de resposta sexual, diminuição dessa ansiedade e liberação de endorfinas, que é feito na última etapa da resposta sexual que eu trouxe para vocês lá no início. Mas quais são as contraindicações aí do sexo na gravidez? Em que situações você vai orientar gestante que ela não vai poder ter relação? Aí, gente, histórico de abortamento espontâneo ou que teve parto prematuro. Se a paciente tem diagnóstico de placenta prévia, aí precisa se evitar. Incompetência istmo-cervical e sangramento vaginal que não tem explicação, ou seja, que não foi feito aí avaliação prévia para saber se ela pode ou não ter relação. E os sinais de alerta que a gente chama a atenção para que você oriente a paciente, né? O monitoramento são dores intensas, o sangramento, perda de líquido amniótico e contrações fortes após a relação sexual. E aí a gente orienta que ela procure aí o quanto antes a avaliação, né, do profissional de saúde. E aí o que a gente chama mais atenção
né, da sexualidade na gestação é que a comunicação com a parceria, manter uma comunicação aberta, isso você vai estar direcionando. Muitas mulheres, elas têm medo de ter relação sexual, o parceiro também tem medo, porque desconhece, né, o que pode e o que não pode ser realizado, o que pode ser feito com a posição, quais são as preocupações, a gente precisa conversar junto, conforme você vá conhecendo, para que traga segurança para ambos vivenciar a sexualidade de uma forma tranquila e prazerosa aí na gestação.